Fala galera, questão da UERJ, vestibular 2020, primeiro exame de qualificação, questão de número 34. Está com dificuldades? Inscreva-se no canal, ative as notificações para ficar por dentro das novidades. Eu sou o professor Cadu Pimentel do canal Matemática Pro. Vem comigo! A figura a seguir representa a trajetória curva do ponto P sobre a superfície lateral de um cone circular reto, cujo raio da base mede 10 cm e a geratriz 60 cm. O ponto P inicia sua trajetória no ponto A, que pertence à circunferência da base, e dá uma volta completa em torno do cone, até retornar ao ponto A. Então nós temos a imagem desse percurso de P, e aí a questão pede o seguinte: com a planificação da superfície lateral do cone, é possível calcular o menor comprimento da trajetória percorrida por P, que corresponde em centímetros a... Galera, vamos para o quadro. Então, galera, questão número 34 da UERJ, uma questão que precisava de uma visualização geométrica espacial grande, uma questão bem legal, bem elaborada. Pessoal, então vamos para a partezinha de cone para a gente poder resolver essa questão. Pessoal, já adiantei, tá? Já adiantei o nosso esboço. Então ele fornecia um plano, esse cone com a base totalmente apoiada no plano e um ponto A que pertencia à circunferência da base, essa circunferência que está de rosa, ok? E aí o ponto P, ele representa a trajetória do ponto A quando ele percorre essa linha preta até retornar ao ponto A. Então o ponto P, ele é uma representação do A fazendo um giro sobre a superfície desse cone. O que a questão pedia era a menor distância percorrida por esse ponto até que ele retorne ao A. E aí essa questão pegou muita gente desprevenido, porque a primeira impressão que você tem é que a menor distância percorrida pelo A seria pela base. Então você tem um conezinho ali, e aí a pergunta que fica é por que esse ponto ele deveria se deslocar para cá para cima para depois voltar? Isso não seria mais demorado, não seria mais longo? Então é essa a primeira impressão que você fica. E aí eu trouxe aqui um objeto para facilitar a nossa visualização, ok? Então, esse cara que está aqui, ó, ele é um cone, certo? Eu trouxe um conezinho, então a gente vai montar esse cone, ó. Então repara que nós temos um objeto cônico, ó. Então temos aqui a construção do nosso cone, tá? Não é um material muito adequado de laboratório, mas eu acho que vai dar para vocês entenderem a questão. Então aqui nós temos um conezinho, ó, totalmente formado, e é possível perceber que se você pegar uma tesoura, tá? Se você pegar uma tesoura e cortar esse cone a partir de um ponto da base, tá? Fazendo uma linha reta de um dos pontos da base desse cone, que seria, por exemplo, o nosso ponto A. Eu pegaria uma tesourinha e ia cortar esse cone até chegar nesse ponto lá de cima chamado vértice. Então eu vou fazer esse corte e eu literalmente vou abrir essa peça. E no momento em que eu abro essa peça, deu para perceber que isso virou um setor circular, que é um objeto da nossa geometria plana, ok? Então vamos de novo para o quadro para a gente concluir o nosso raciocínio. Aqui eu já fiz o desenho desse cone cortado, certo? Eu vou começar a colocar nomes só para a gente organizar o nosso problema. Esse ponto que está aqui em cima eu vou chamar de ponto V, que é o ponto de vértice. Esse ponto onde eu fiz o corte eu vou chamar de A' e A duas linhas, certo? E na verdade esse ponto A ficou para trás e eu dividi esse ponto em dois outros pontos. Então quando eu fiz esse corte eu separei o meu ponto A. Então eu organizo chamando de A e A'. Bem, fazendo a abertura desses pontos, até que essa figura seja totalmente planificada, nós teríamos um desenho mais ou menos parecido com esse, que é o desenho do nosso setor circular, onde esse ponto seria o A' e esse segundo ponto seria o A duas linhas.
o mesmo ponto V de vértice nós teremos nas 3 imagens, certo? Então, o cone fornecido pela UERJ, o cone que eu desenhei para ajudar no meu raciocínio e o nosso cone já planificado. E essa planificação, vou colocar aqui só para vocês lembrarem, é o nosso setor circular, certo? Então, nós temos um setor circular como planificação do nosso cone. Bem, o que mais que a gente precisa para poder concluir essa questão? Porque ele pede a menor distância percorrida pelo ponto. O bizu tá que quando você planifica o nosso cone, é possível perceber nitidamente que a menor distância não é a curva que vem do A' até o A duas linhas, porque essa curva que está em vermelho aqui, ela representa toda a circunferência da base. É como se ele tivesse feito essa trajetória exatamente aqui por baixo na base. E a gente percebe que essa trajetória não é a menor possível. A menor distância entre dois pontos é sempre uma reta, ok? Na verdade, um segmento de reta, correto? Bom, vou colocar esse segmento de reta aqui. E agora eu já tenho... Opa, ficou bem tortinho. Deixa eu apagar aqui para ficar direitinho para vocês. Vamos lá. Pronto. Então, esse segmento de reta é o segmento de reta que nós estamos buscando no nosso problema. Só que para a gente calcular, a gente vai usar alguns dados do nosso enunciado. O enunciado dizia que esse cone ele possuía um raio de 10 centímetros e ele possuía uma geratriz de 60 centímetros. Sabe-se que a geratriz é o segmento de reta que parte do vértice e vem até um dos pontos do perímetro dessa base, certo? Então, no caso, o segmento VA, ele representa para a gente a nossa geratriz. Bem, vamos aos cálculos? Pessoal, existe um item importantíssimo para a gente definir na planificação desse cone, que inclusive ele te dá a dica no enunciado, dizendo que a planificação é a melhor maneira de você visualizar essa distância. Até porque, se a distância do V até esse ponto A, mesmo que ele esteja agora separado, essa distância continua sendo geratriz. E por ela ser a geratriz, nós temos um valor de 60 para esse segmento VA' e o mesmo 60 para o VA duas linhas. Então, esse raio do setor circular, repara que ele tem que ser idêntico, certo? Então, nós temos 60 centímetros para o VA' e 60 centímetros para o VA duas linhas. Bom, está faltando calcular esse traçado verde. Existe um objeto que nos ajudaria bastante nesse cálculo, que é o ângulo de planificação. Esse ângulo do setor circular, que é um ângulo de planificação, eu vou chamar carinhosamente esse ângulo de ângulo θ e eu vou atrás desse θ, ok? Não vou me aprofundar muito nessas relações, não é a ideia principal desse vídeo, mas eu vou usar uma fórmula que você pode depois obter fazendo uma regrinha de 3 bem simples, bem rápida, que é a fórmula para o ângulo do setor, certo? Esse ângulo do setor, que eu vou chamá-lo de θ, ele pode ser calculado pela fórmula 2πr sobre g, onde θ é o nosso ângulo do setor após planificação, 2πr, o nosso r é o raio da base do cone e o nosso g é a geratriz. Então, utilizando essa fórmula, a gente chega até essa angulação. Então, nós temos o θ igual a 2 vezes o π vezes o raio, e aí qual vai ser o raio? Cuidado, não é o raio do setor, esse raio é o raio do cone. O raio do nosso cone vale 10 centímetros. Então, 10, e isso tudo dividido pela nossa geratriz. Essa sim, ó, é 60, que é o raio do setor. Então, eu vou acrescentar o 60, e agora é só a gente fazer pequenas contas. O nosso θ vai ser igual a 2 vezes o 10 dá 20. Então, nós temos 20π dividido por 60π.
Claro que eu realizei o produto para fazer a simplificação depois, porque era algo bem simples, mas a dica para você fazer uma conta mais rápida para um Enem, por exemplo, é você primeiro fazer a simplificação para depois sim você multiplicar, certo? Então você já cortaria esses dois zeros e você ficaria com 1/3, ou seja, o nosso θ dado em radianos, ele era de π dividido por 3. Então, quando você encontra o ângulo θ de π sobre 3 radiano, se você quiser transformá-lo em grau, sabe-se que como π corresponde em graus a 180, 180 dividido por 3, nós teremos um θ de 60 graus. E aí, esse θ, ele vai ajudar demais, porque como o meu ângulo vale 60 graus, nem será necessário calcular através de lei dos cossenos para a gente descobrir esse segmento oposto. Porque se eu tenho um ângulo de 60 graus, repare, o meu triângulo V, A', A duas linhas, ele é um triângulo isósceles. Dá para perceber tranquilamente. Eu vou voltar para a minha planificação, vou mostrar esse traçado verde, ó, que vai facilitar a sua visualização. Repare que esse traçado verde, ele é muito mais rápido, muito menor do que esse traçado que vem por fora fazendo uma curva. E aí você tem, na planificação, uma ideia melhor do que acontece nesse giro, ó. Então repare que nós teremos esse giro formado no cônio. Então olha lá, ó, o nosso giro está representado pela linha verde. Então, como não há necessidade de trabalharmos com a lei dos cossenos, dá para perceber que pelo triângulo ser isósceles, esse ângulo medindo 60, faltam 120 graus para a gente completar os 180 do triângulo, o que significa que esse ângulo também vai ser de 60, ou seja, eu teria também um ângulo θ, e esse ângulo aqui também vai ser de 60. Galera, qual é o triângulo que possui três ângulos idênticos? Esse é o nosso triângulo equilátero. E por ele ser equilátero, essa distância que eu estou procurando de verde, vou colocar ela até destacada, ó, vou chamar de distância D, ela vai ser exatamente igual a 60 centímetros. Uma questão que exigia poucos cálculos, bem poucos cálculos, tá? Porém, uma questão de uma visualização espacial bem interessante. Gabarito da UERJ, letra B de bola. Beleza, pessoal? Bom, finalizamos com a questão 34, um ciclo de correções do primeiro exame de qualificação. Espero que tenha ajudado bastante você nos seus estudos. Se você gostou do vídeo, deixa seu like, ok? Eu sou o professor Cadu Pimentel, Matemática Pro, sempre com você.